Hoje é o dia da vitória, hoje é a noite da vitória, né? Noite que o Senhor preparou para você estar aqui. Você poderia estar em outro lugar, talvez na sua casa, comendo aquela janta, né? Mas você escolheu o melhor lugar onde você escolheu nessa noite, que foi estar aqui hoje na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria aqui que a diácono Isaélia abrisse na Bíblia. Nós vamos abrir aqui em Ageu, tá? Profeta menor da Bíblia, né? Um dos profetas menor. Aqui em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler somente os 6 até o 9. Ageu, capítulo 2, versículos 6 até o 9. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e Deus de glória. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer o meu pastor, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando cada dia mais. E você que veio aqui nessa noite, talvez ainda você não conseguiu sentir uma presença do Senhor nessa noite. Mas entrega todos os seus problemas, suas causas, as causas nas mãos do Senhor. Ele vai resolver para você, né, o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida da diácono Isaélia. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu peço licença para o presbítero ou na minha, que eu vou descer, porque vocês por mim aqui está bem complicado, tá? Amados, nessa noite nós vamos falar, né? Nós vamos falar aqui de um profeta, nós vamos falar de milagre, de bênção. Essa campanha é uma campanha a qual o Senhor vem falando para quê? Que Ele derramará bênçãos sobre a nossa descendência. E esta palavra nessa noite, nós vamos entender que o fato de nós estarmos aqui na presença do Senhor, o fato de nós estarmos aqui buscando ao Senhor, que tudo que você faça para o Senhor não é em vão. Você está aqui nessa noite, você escolheu este
passa a missão para o teu filho. E Deus ali fala com Davi, e Davi vai e chama teu filho mais novo. Davi vai e chama Salomão. Ele chama Salomão e diz assim, talvez ali no seu leito já velho, né? Davi já velho, e o Senhor já preparando, né? Talvez para vir buscar Davi. Mas porém ele tinha que deixar o legado do Senhor. E ali o Davi chama Salomão, chama Salomão e diz assim, filho, olha, o pai tem um projeto. E Deus já abençoou esse projeto. Só que o pai não pode executar esse projeto. Mas você pode. Mas você pode executar. Porque o Senhor deu autoridade. Porque o Senhor abençoou. O Senhor já assinou. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Que muitas vezes as pessoas têm privado. Muitas vezes as pessoas têm privado quem Deus tem colocado ao lado para trabalhar junto. Muitas vezes pessoas têm privado por um egoísmo, pela soberba, e Deus está dizendo, eu levantei e foi fulano, mas a ideia é sua. É por isso, amado, que um templo como esse, um sozinho não faz, um sozinho não opera. É preciso ter um conjunto para operar. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? O Senhor precisa de mim e de você para que a palavra dele seja falada, para que o louvor dele seja louvado. Ele precisa de mim e de você para que os testemunhos sejam alcançados, vida. E ali Deus se reúne ali, Davi com Salomão, e eles conversam. E Davi fala, filho, sabe por quê? Porque as tuas mãos não têm derramado sangue. Você é separado. Você é diferente. Então o Senhor, Ele pediu, né? Ele ordenou que você executasse esse processo. Que você executasse esse trabalho. Que você faz esse trabalho. Você está entendendo nessa noite? Porque muitas pessoas, muitas vezes não crescem dentro da casa. Porque não confia em quem ordena você fazer o trabalho. Porque não confia quando o profeta, quando o anjo do Senhor coloca um trabalho na tua mão, tu diz assim, não vou fazer. Eu quero te dizer nessa noite, quando chega algo na tua mão, é porque Deus, Ele já assinou embaixo. Quando o teu líder, o teu pastor coloca algo nas tuas mãos, é porque o Senhor já assinou embaixo. Não tenha medo de executar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Mas tudo, vou dizer nessa noite, Salomão, ele foi debaixo da bênção do pai dele e da bênção do Senhor. Muitas vezes pessoas querem executar algo dentro da casa do Senhor, mas não está debaixo da bênção do seu líder. E se não está debaixo da bênção do líder, eu vou dizer para você nessa noite, não vai. Você até caminha uns passos, mas lá na frente você esbagaça tudo. Porque você está indo sem direção. Então quando nós tomamos uma posição sem direção, eu vou te dizer nessa noite, Deus não está na situação. Quando nós tomamos uma posição sem a direção de Deus, sem a bênção do líder onde você está, você não está executando. Eu vou te dizer nessa noite, nem em todo lugar o Senhor está, nem em todo lugar que você pensa o Senhor está, porque tem lugares que não está debaixo da bênção do Senhor. Mas a diaconisa é louvado, é bonito, é lindo, mas o Senhor está só fingindo que está vendo. O Senhor vira as costas. Tem lugar que o Senhor vira as costas. Tem lugar que é bonito, você louva, é bonito, o lugar é chique, mas o Senhor está de costa virada. Porque o projeto não está nas mãos do Senhor. Porque não está debaixo da bênção. Então, nós temos que estar debaixo da bênção do Senhor. O projeto tem que estar nas mãos do Senhor. E o que acontece ali? Salomão, ele levanta o templo. Salomão ali, ele pega as riquezas, ele pega as coisas, reúne com o povo, né? E ele se levanta
Senhor, porque o templo foi levantado, o templo é bonito, e o Senhor queria operar naquele lugar. O Senhor já tinha abençoado aquele lugar, o Senhor queria operar. Vou te dizer nessa noite, não importa, amado, não importa quem não dá crédito, não importa quem não está dando crédito, o Senhor vai operar, o Senhor vai operar. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu, porque você é diferente meio da santa do Senhor Jesus. Não importa quem não acredita, porque o Senhor escolheu esse tempo, o Senhor escolheu este lugar, e não importa, o Senhor vai usar, Ele vai trabalhar, Ele vai agir, diz o Senhor. Porque o lugar é lugar de sacrifício, porque o lugar é lugar de honra, porque o lugar é lugar que Deus escolheu. Pode vir a cumba, pode vir o inimigo sapatear, pode vir o que vier. Se o lugar é escolhido por Deus, você não será atingido. Se você está dentro da terra abençoada, se você está debaixo do templo abençoado, eu vou te dizer nessa noite, Satanás não pode agir com você. Macumba nenhuma chega até a sua tenda, porque você está debaixo da bênção do Senhor. E quando eu estava lendo essa palavra, eu dizia, por que muitos crentes falam, ai, fizeram uma macumba para mim, amado. Oi, irmã, eu sou alvo de uma macumba. Você está debaixo da bênção. Não tem como você estar imaculado. Se você está debaixo da bênção, você está obedecendo. Agora, se você estiver indo para outra direção, escutando pessoas que não querem crescer, escutando pessoas rebeldes, escutando pessoas que não querem o seu crescimento, aí sim. Mas se você está fit daquilo que você quer diante de Deus, ninguém pode com você, porque Jesus, Ele te segura pelas mãos. E ali Salomão e o teu povo ali levanta o templo. E quando eles levantam o templo, o que acontece? O povo fica na rebeldia, porque o povo de Israel, amado, é rebelde. Fica na rebeldia. E Deus está dizendo, olha, o templo foi levantado para me honrar, mas o povo já não estava ali. Aí Deus fala assim, olha, vocês vigiam. Deus usa a boca de Jeremias e diz assim, ó, vocês vigiam, porque eu vou dar ordem para Nabucodonosor vir destruir tudo aqui. Eu vou dar ordem. Sabe o que o Senhor está falando? Eu tenho falado, vai por este caminho. Deus tem usado no púlpito, Deus tem usado, Deus tem falado, vai por essa direção, vai por essa direção, porque se você não for por essa direção, lá na frente alguém vai te engolir, lá na frente o buraco está aberto e você vai cair. Mas sabe o que acontece, amado? Muitas vezes pessoas não dão crédito. Sabia? Muitas vezes pessoas não dão crédito. Aí o Senhor está dizendo, olha, diga para Israel. Sabe quem é esse povo, Israel? Diga para Israel. É quando Deus usa alguém para passar uma revelação para nós. É quando Deus diz assim, filha, vai aqui, filho, sai desse meio, filho, tome essa decisão. E muitas vezes tomamos outra decisão. Aí Deus permite que o Nabucodonosor, ele entra e destrói. Permissão de Deus. E ali foi a permissão de Deus. Nabucodonosor entra na cidade, já estava preparado, rodeado para invadir a cidade, para ter a matança. Mas tem um porém naquele templo. Tinha duas colunas, a qual foi feito para segurar aquele templo. E a palavra do Senhor fala que ali aquele templo foi destruído. O que era ouro foi levado, o que era prata foi levado. Ficou só aquelas duas colunas. As paredes, imagina, ficou duas colunas em meio de tanta tragédia. Sabe que essas colunas, sabe o que o Senhor fala no nosso coração? Essas colunas são aquelas pessoas que obedecem, aquelas pessoas que estão debaixo da bênção do Senhor, aquela pessoa que abraça, que está com a outra, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, aquelas que estão dentro desse tempo, que viram acontecer e o que passou ainda está aqui. O Senhor está dizendo, você é a coluna deste lugar, você é a coluna porque você ainda está de pé, você ainda acredita e você ainda está aqui para receber a promessa. Você é a coluna. Para que entristecer o coração?
Deus faz. Nunca. Se Deus dá uma bênção, fala, mas não é essa que eu queria, nunca está satisfeito. E era assim o povo de Israel. Mas o que acontece? Quando derruba o templo, cada um vai viver sua vida lá. Se estava rebelde, mais rebelde ficou ainda, porque não tinha mais o templo. Muitos corações estavam ali naquele templo. Muitas pessoas estavam com o coração naquele templo, não estavam com o coração no Senhor. Quando derruba o templo, cada um vai viver sua vida, cada um vai viver sua história. E o Senhor fala, aquele lugar foi abençoado como lugar, aquele lugar foi ungido, porque eu quero o templo naquele lugar. E ali, amado, o que acontece? Deus visita o profeta Ageu e diz assim, olha, eu quero que construa outro templo. Vou resumir rápido. Eu quero que construa outro templo. Eu quero que me adore naquele lugar. Não interessa se Nabucodonosor foi lá e destruiu. Não interessa se Nabucodonosor foi lá e põe fogo nisso. Eu quero que construa outro templo. Deus está, sabe o que o Senhor está falando nessa noite? O Senhor não quer saber como você está. O Senhor não quer saber as perdas que foi. O Senhor não está interessado na perda que foi. Ele está interessado no que você está fazendo hoje. Ele quer te colocar de pé hoje. Ele quer te levantar hoje. Porque para o Senhor o que aconteceu ontem para Ele não interessa. O que interessa para Ele é hoje, é agora. E o que você vai fazer diante dEle. E aí o Senhor fala a Ageu, olha, reúne aí os senadores, os prefeitos, reúne aí a turma grande aí, reúne todo mundo e diga que eu quero que construa outro templo. E aí o profeta vai dizer, olha, o Senhor quer que construa outro templo. Aí começa o povo, né? Começar a juntar dali, a juntar o que já tinham destruído, né? Começa a juntar uma coisa dali, outra dali, e aí começa a vir bênção. Eu imagino que coisa de longe, porque quando Deus está num projeto, nós não estamos só. Quando Deus entra no projeto, Ele usa quem Ele quer para nos honrar. Quando é do Senhor, pode ter certeza, pode dormir com a tua cabeça tranquila, com os teus pensamentos tranquilos, porque quando é do Senhor, amado, você não está só. Quando Deus quer agir algo, você não está só. Hoje você diz assim, eu não tenho nada. Mas se você está debaixo da mesa e você abre a boca, amanhã você tem tudo. Porque Deus não deixa você ser envergonhado. Ele não te envergonha, amado. E aí o que acontece? Levanta-se o templo. Mas tem um porém, amado. O templo novo vai se levantando. E quando se levanta o templo novo, o que acontece? Não tem nada a ver com o tempo passado. Não chega nem perto. Às vezes eu penso assim, talvez pode ser uma igreja igual essa daqui, né, amado? Sem piso, né? As janelinhas assim. Não tinha nada a ver com o templo de Salomão. Mas porém ali estava o templo que o Senhor tinha mandado construir. E quando constrói, amado, aquele templo, eles tinham que passar por mais um processo. Porque quem estava, aqueles crentes antigos, aqueles crentes antigos do antepassado, que participou do tempo novo, que talvez até trabalhou no tempo novo, não conseguiria imaginar aquele templo ali novo, que estava no tempo antigo, não conseguia imaginar o tempo novo. Aí quando constrói o templo, algumas pessoas entram dentro do templo e dizem assim, olha, não tem nada a ver esse templo com o outro. Glória a Deus. Deixa eu te dizer nessa noite, Deus ele não está preocupado com o seu tempo de crente, presta atenção. Deus ele não está preocupado com o tanto de tempo que você está na presença dele. Deus ele está preocupado com o que você está fazendo na presença dele, porque o Senhor está dizendo no nosso coração nessa noite, tem pessoa que está preocupado com o tempo de casa, e o Senhor está dizendo, eu não me preocupo com isso, eu quero saber a qualidade que você está me entregando, eu quero saber a qualidade, sabe por quê, irmão? Porque quem tem tempo de casa
porque está lá no passado. Tem pessoas, amados, que está aqui no presente, mas está vivendo a vida do passado. Fica difícil você sentir a presença do Senhor. Se o teu passado não ficou para trás, fica difícil. Porque tinha gente que estava dentro do tempo novo. Tinha gente que estava dentro do tempo novo, mas estava ligado no tempo do passado. E o Senhor está dizendo: ei, do ouro eu dou, da prata eu dou. Então o Senhor está dizendo: pode não ter piso, pode não ter forro, pode não ter uma frente bonita, mas diz o Senhor: o ouro e a prata é minha, você somente me adora, porque você me adorando, eu entrego nas tuas mãos, diz o Senhor Jesus. Porque para o Senhor, Ele não quer saber do passado. E tinha pessoas que estavam naquele tempo novo, lembrando do tempo passado que ficou para trás. Talvez ele viesse contar um testemunho só do passado. E o Senhor está dizendo: isso eu não quero mais. E aí o pessoal começa a adorar o Senhor ali dentro daquele templo simples. Começa a adorar ao Senhor de coração. E a palavra do Senhor fala que a glória do Senhor desce sobre aquele lugar. Porque o Senhor falava: olha, eu vou construir um templo novo, e a glória desse templo será maior do que a primeira. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, tu não perdeu não. Tu não perdeu não. Tu não perdeu não. Diz o Senhor: eu estou entregando uma nova glória para você. Eu estou entregando uma nova glória para você. Muitas vezes eu tenho achado que tem perdido, mas o Senhor está dizendo: eu estou preparando algo novo para você. E dentro desta nova glória, diz o Senhor, eu estou te entregando ferramenta nova. Eu estou te entregando sabedoria nova. Eu estou te entregando autoridade. Eu estou entregando um marido perfeito para você, uma vida diante de mim, diz o Senhor. Deus está entregando saúde neste lugar. Deus está mudando vida a partir de hoje. Esta glória na segunda casa na tua vida é bem maior do que a primeira. É bem maior do que você acha que perdeu. É bem maior do que você acha que perdeu, diz o Senhor. Não interessa se você adorava e hoje não consegue adorar. Não interessa se hoje você não consegue se afirmar. O Senhor está dizendo: a glória na tua vida será maior, filho, filha minha. O medo, Deus está arrancando medo de pessoas aqui. Deus está arrancando medo nessa noite. Deus está tirando medo de adorar, medo de pregar, medo de cantar na presença do Senhor. Deus está tirando medo dentro da tua casa e está fazendo uma nova história. Oh, glória a Deus. E aí aquele povo começa a adorar ao Senhor, amado. E quando eles começam a adorar ao Senhor, ali a glória do Senhor desce sobre aquele lugar. Não se preocupa. Não se preocupa hoje se você está nesse lugar aqui. Sou o Caco. Deus falou no meu coração que tem pessoas que estão aqui. Eu sou o Caco. Tem pessoas que estão aqui e estão imaginando quando chegar na tua casa como vai ser. Diz o Senhor para você nessa noite: a glória será bem maior do que você deixou lá. A glória será bem maior do que você deixou lá. Sabe por quê? Porque você está aqui me adorando, diz o Senhor. Aleluia. Tem pessoas nessa noite que estão preocupadas. E o Senhor está dizendo: não se preocupa. Não se preocupa, levanta na minha presença. Talvez você está um templo destruído. Talvez hoje você está sentindo um templo como aquele de Nabucodonosor que foi destruído. Mas quando Deus te trouxe para este lugar, e antes de você passar pelaquela porta, antes de você chegar na tua casa, o Senhor já está te restituindo, diz o Senhor, e fazendo de você um templo novo. Então o Senhor está dizendo para você: não se preocupe com o que ficou lá na tua casa.
mas Deus, através da tua vida, vai levantar os teus pais. Então, tudo que você fazer na casa do Senhor não será em vão. E aquele povo sentiu a presença do Senhor naquele lugar. E aquele lugar foi repleto de bênção e de glória. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. Receba da parte do Senhor cura, libertação, transformação. Levante a sua cabeça que eu não posso dar tua vitória. Dá uma salva de palmas para o Senhor nesse noite. Aleluia. Glória a Deus. Olha para essa pessoa mais linda que o Senhor colocou do teu lado, cheirosa e linda. Fala assim, ó, a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas, uma glória para o Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está restituindo esse tempo. Presta atenção. Oh, Deus é forte.